Bom, gente, primeiramente boa noite. Eu sou o professor Renato e nós vamos iniciar a nossa aula que tem o tema diluição, misturas e titulometria. Na verdade, a continuação do assunto que vocês trabalharam com o professor antes dessa minha aula aqui, né? Então, vamos lá. Primeiramente, o processo de diluição, ele nada mais é do que você pegar uma solução, que é uma solução que a gente diz de solução concentrada, e adicionar solvente a essa solução. Então você adiciona solvente em uma solução concentrada, você acaba fazendo o que a gente chama de um processo de diluição. Então, basicamente, um conceito bem rápido de diluição. Diluição consiste em adicionar solvente em uma amostra de solução. Logicamente que esse procedimento é realizado a fim de você preparar uma solução de uma concentração inicial para uma solução com uma concentração final que você deseja. Então, é um método bastante empregado, tanto no dia a dia como em práticas de laboratório. Por exemplo, a gente trabalha muito em laboratórios, trabalhando com soluções concentradas, que quando a gente realiza um determinado experimento, a gente parte dessa solução concentrada e prepara uma outra solução com uma concentração diferente, uma concentração menor, para a gente poder fazer o experimento que a gente deseja, certo? Então, esse que é o processo. Então, diluição é um processo que envolve a adição de mais solvente a uma solução, como está sendo colocado aqui, ó. Sempre adicionar solvente. É importante a gente perceber que nesse processo de diluição a gente sempre mantém a quantidade de soluto. Então, o soluto que está presente lá, ele não altera a sua quantidade, permanece a mesma. O que vai alterar, logicamente, é a quantidade de solvente. Então, nesse processo de diluição, sempre a gente tem um aumento no volume. Tá? Então, a gente parte de uma solução inicial, a gente adiciona solvente, o volume dessa solução é modificado, mas o soluto não, tá? Como está colocado aqui, ó. É importante perceber que nesse procedimento ocorre um aumento tanto na quantidade de solvente quanto no volume total da solução, tá? Porém, a quantidade de soluto ele não é alterada. Então, esse procedimento ele resulta em uma diminuição da concentração, tá? Então, é importante a gente perceber. A concentração dessa solução ela vai ser modificada, tá? Basicamente, a concentração dessa solução ela vai ser menor quando a gente adiciona solvente. Então, a gente parte de uma solução X, chega em uma solução Y. Essa solução Y, no processo de diluição, tem uma concentração menor do que a solução X, tá? Então, é muito comum, olha, aqui eu trouxe uma imagem para vocês, mostrando, por exemplo, o procedimento de um preparo de uma solução, um determinado suco, um refresco que a gente prepara no dia a dia. Parte daqueles refrescos em pó, aquele suco, imagina aqui aquele Tang, tá? Adiciona o pó, um processo de preparo de solução, né? A aula anterior vocês aprenderam isso, você tem o soluto, adiciona o solvente, você dissolve esse refresco em pó, prepara uma solução. Porém, no ato de preparar, a gente tem uma solução, vamos imaginar, esse suco aqui ele já está muito forte, como a gente fala no dia a dia. Ou seja, está muito concentrado, quimicamente é falado. Está muito concentrado. Então, eu adiciono mais um pouco de água, que corresponde ao solvente, chego até a solução ideal, que é o suco ideal para o meu gosto, vamos imaginar dessa forma. Mas você tem nessa solução aqui, quando a gente adiciona água, que é o solvente, você está fazendo nada mais do que um processo de diluição. Aqui você prepara a solução e nesse intervalo aqui você dilui essa solução, tá? Acrescenta água, que corresponde ao solvente nessa solução. Então, corriqueiramente a gente faz esse processo. Um outro exemplo que eu posso dar para vocês, que vocês já verificaram com toda certeza, que em alguns supermercados eles vendem aquele suco concentrado, tá? Na minha adolescência era o famoso xarope. Não sei se vocês já verificaram isso. É um xarope. Então, esse suco ele é bastante concentrado. O modo de preparo dele é adicionar um pouco desse suco e posteriormente diluí-lo. Ou seja, adicionar água para fazer o suco na concentração ideal que a gente determina, né? Para o nosso gosto. Então, esse é um processo de diluição. É bem comum e corriqueiro. Em laboratório, como eu já disse para vocês, é comum a gente trabalhar com soluções bastante concentradas
muito concentrado, vamos imaginar dessa forma, e a gente efetua o processo da diluição para preparar a solução que a gente deseja. Prosseguindo em termos microscópicos, né, a gente tem aqui, ó, aqui no visual a gente pode perceber, ó, aqui o azul mais forte, o azul mais claro, né? Ó, então essa solução aqui é uma solução concentrada. Então quando a gente adiciona solvente, que é a água, a gente prepara uma solução com uma concentração menor. Visualmente dá para perceber, ó, a diferença na coloração que corresponde à diferença na concentração. Percebe que a quantidade de soluto permanece a mesma. O soluto aqui, ó, vai permanecer o mesmo. A única coisa que vai ser modificada é a quantidade de solvente. E consequentemente, o volume da solução aumenta. Ó. A gente tem um aumento no volume da solução. O soluto permanece o mesmo, a concentração é modificada. Certo? Beleza? Alguém quer fazer alguma pergunta? É que eu não estou acompanhando o chat aí. Se quiserem, pode interromper, tá, gente? É que eu não tenho um retorno aqui. É tudo ok por enquanto. Beleza. Pode interromper porque eu tô sem retorno, não tá dando para mim acompanhar o chat. Certo. Aqui, como eu falei para vocês, a gente parte de uma solução. A gente prepara, ó, bem aqui o exemplo. Nós temos uma solução que tem a concentração 2 mols por litro, tá? De 2 mols por litro e um volume. Uma solução bem aqui dentro desse balão. Uma solução com uma concentração 2 mols por litro. A gente retira uma amostra dessa solução. Aqui eu vou retirar 5 ml dessa solução, tá? 5 ml dessa solução aqui de dentro. Adiciono esses 5 ml em outro balão e posteriormente eu adiciono solvente e água para me ter uma concentração diferente, ó. Então a pergunta aqui pode ser feita da seguinte forma: quando eu retiro 5 ml de uma solução que tem concentração 2 mols por litro, tá? De uma concentração de 2 mols por litro, vou transferir para um balão de volume 50 ml. Posteriormente, eu acrescento água até a marca de 50 ml. A pergunta é: qual será a nova concentração dessa solução? Quanto será o valor dessa nova concentração? Na aula anterior, vocês aprenderam sobre concentração molar, certo? Pelo cronograma deu para mim perceber. Vocês aprenderam sobre concentração molar. Então, eu tenho aqui dentro desse recipiente uma solução com concentração molar 2 mols por litro. Eu retiro uma amostra, uma alíquota de 5 ml. Adiciono em um balão volumétrico. Adiciono nesse balão volumétrico aqui, certo? Depois eu completo água até chegar na marca que corresponde a 50 ml do volume. Então, poderia ser perguntado assim para nós. Duas perguntas. Primeiro, quanto de solvente eu utilizei para chegar nessa nova solução de 50 ml? Qual foi a quantidade de água necessária? Outra, qual é a nova concentração dessa solução? Então, nossa aula consiste basicamente de mostrar para vocês como é que é feito esses procedimentos, desses cálculos para chegar de uma solução com uma concentração X até uma concentração Y, ou seja, nesse exemplo de uma concentração 2 mols por litro até uma determinada concentração que a gente vai calcular, tá? Então, para a gente realizar isso, a gente tem basicamente esse princípio aqui. Mas, em outras palavras, é bem simples o processo. A fórmula matemática que a gente vai utilizar para calcular esse procedimento, ela se resume nisso aqui, ó. Concentração inicial vezes o volume inicial, concentração final vezes o volume final. Essa concentração, que fique bem clara, ela pode ser ser representado de acordo com aquelas que vocês aprenderam no assunto anterior. Concentração molar, concentração comum, título, tá? Qualquer concentração pode se encaixar aqui. Aqui eu usei o exemplo de concentração molar. Concentração inicial, concentração final, volume final. Aqui é o formalismo de como a gente chega. Como o número de mols de soluto permanece o mesmo, a gente chega nessa expressão. Ó. Pode perceber, aqui mostra ó, concentração molar, concentração comum e o título, tá? Número de mols do soluto na concentração inicial e na concentração final é igual,
Massa do soluto na concentração, na solução inicial e na solução final também é igual. Massa do soluto, de novo, na concentração inicial e na concentração final é igual. Então, isso gera para mim essa expressão. Então, para mim resolver aquele problema anterior, eu partia da seguinte maneira, olha, gente. Então, como eu tenho aqui, ó, concentração inicial, volume inicial é igual a concentração final, volume final. A concentração inicial é 2, bem aqui, ó. 2. O volume inicial corresponde a 5. Então, foi a quantidade que eu retirei dentro desse balão, que é igual. A concentração final é o valor que eu desejo. E o volume final, ele mostra aqui no problema, que é de 50. Então, realizando essa operação aqui, eu tenho 10, né? 2 vezes 5, 10, dividido para 50. Concordo? Então, isso aqui vai ser 1 dividido para 5. Então, nesse processo aqui, quando a gente realiza emprega essa expressão matemática bem aqui, ó, a gente consegue resolver o princípio básico da diluição de qualquer problema que a gente efetua. Então, eu chego a um valor, como é determinado bem aqui, ó, de 0,2 mols por litro, tá? 0,2 mols por litro, que corresponde exatamente à concentração da solução final, certo, gente? Corresponde exatamente à concentração da solução final. Então, se a gente for analisar, ó, daquilo que já foi falado para nós, a concentração inicial é de 2. Como eu adicionei água, ou seja, o solvente, eu cheguei a uma concentração de 0,2, ou seja, a concentração, ó, ela diminui. Então, isso já corrobora com aquilo que eu falei anteriormente, certo? No laboratório, esses processos são realizados dessa forma. A gente tem uma solução concentrada de um determinado reagente. Acontece muito, principalmente com ácidos. Tá? A gente faz o processo da diluição para chegar a uma concentração que a gente realmente deseja para trabalhar. Tá? Então, aquele nosso experimento que está sendo realizado, por exemplo, ele requer uma solução com uma concentração diferente da concentração que a gente tem no nosso estoque, que é a nossa solução padrão. Então, a gente prepara essa solução, uma das formas, né, lógico, preparar essa solução com a concentração que a gente quer, efetuando o processo da diluição. Retira uma determinada alíquota, tá? Que naquele exemplo anterior a amostra foi de 5 ml, transfere para um balão, conteúdo para um balão, posteriormente adiciona a água até a marca, tá? Desse volume do balão que ele determina. E nós temos a solução da concentração. Mas lógico, a gente já sabe quanto tem que retirar e quanto tem que adicionar de água. Quanto retira dessa solução estoque e quanto de água a gente vai adicionar, para a gente poder preparar. Então, esse planejamento é feito por essa expressão aqui que a gente não pode esquecer, tá? Então, essa expressão aqui, ó, é a expressão que a gente não pode esquecer. Alguma dúvida até aí, gente? Não. Então, Não. vamos fazer um probleminha bem aqui para ver se a gente consegue compreender a concentração molar do HCl concentrado, que é vendido para ser usado em laboratórios, é de aproximadamente 12,1 mol por litro, tá? Quantos mililitros desse reagente devem ser diluídos para se preparar 1 litro de HCl a uma concentração de 0,1? Então, olha a situação, o problema que a gente tem. A gente tem inicialmente uma solução de HCl com essa concentração 12,1. Só que a gente precisa de uma solução de HCl com a concentração de 0,1. Então, eu tenho 12,1 e eu preciso de uma concentração de 0,1, tá? Só que eu preciso uma quantidade de 1 litro. Então, no procedimento, quanto é que eu devo retirar de ácido, de HCl, com essa concentração, para preparar esse volume de 1 litro, cuja concentração seja 0,1. Então, esse é o nosso problema, tá? Então, a leitura da minha expressão diz que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. A concentração inicial me é fornecida. Quanto é? 12,1, certo?
vezes. Olha a pergunta do problema. Quantos mililitros desse reagente devem ser diluídos? Ou seja, quanto é que eu devo retirar dessa amostra? Então, eu tenho lá, vamos imaginar aqui, um recipiente com ácido. Esse recipiente aqui ele tem ácido, cuja concentração desse ácido é 12,1, tá? Molar. Quanto é que eu devo retirar? Qual alíquota eu devo retirar desse recipiente para poder diluir e chegar a essa concentração de 0,1? Ou seja, então a pergunta do problema é qual o volume inicial, tá? Qual o volume inicial para chegar a uma concentração final de 0,1, tá? Cujo volume desse ácido seja de 1 litro. Certo, gente? Tá ok até aí? Sim, tudo certo. Então eu tenho isso aqui, ó. Resolvendo essa situação, problema bem aí, eu vou pedir ajuda para vocês. Eu tenho o volume inicial é igual a 0,1 vezes 1, 0,1. Isso aqui dividido para 12,1. Quanto seria? Vocês concordam comigo que seria dessa forma aí? Quanto daria esse valor? Me dê um feedback aí. Vamos, me dê o valor aí. 0,008, 0,00, vírgula correto? 8. É Meu isso? também deu isso. Isso. 0,008 litros. Concordam comigo? Percebe que a unidade aqui de 1 litro, então a resposta é litros aqui. Porém, a resposta ele quer em mililitros. Então, esse valor corresponde a quanto? 8 ml. Concordam comigo? Aquela transformação básica nas unidades, 1 litro corresponde a 1000 mililitros, não é isso? 0,008 litros corresponde a quanto X? Pega esse valor aqui, ó, e multiplica por 1000, certo? Beleza? Então, significa dizer que daqui desse recipiente de 12,51 molar, eu retiro uma alíquota de 8 ml, transfiro para um balão, tá? Vou transferir para um balão. Transfiro para um balão de 1 litro. Adiciono esses 8 ml de água, 8 ml de ácido e posteriormente eu coloco a quantidade suficiente de água até chegar à marca do balão correspondente a 1 litro. Então eu consegui preparar essa minha solução de 0,1 molar. Tá? Vamos ver outra aqui. Exercício 2. 50 ml de uma solução 2 mols por litro de cloreto de magnésio são diluídos a 1 litro. Tá? São diluídos a 1 litro. A concentração em mol por litro de íons cloreto na nova solução é. Então, percebe que eu tenho isso bem aqui, ó. Cloreto de magnésio. Quando eu adiciono esse cloreto de magnésio em água, ou melhor, antes de fazer isso aqui, a gente faz o seguinte, ó. Percebe, gente, que ele quer na questão a concentração de íons cloreto. Somente dos íons. Esse composto aqui, quando ele é adicionado em água, ele se dissocia em magnésio 2+, e Cl-1, tá? Ocorre o processo de dissociação desse sal aqui. Então, a pergunta do problema é, qual a concentração desse cloreto aqui? Olha a questão, ele não quer saber a concentração da solução, ele quer saber da concentração apenas do íons cloreto, tá? Então, para a gente resolver isso, a gente precisa saber qual será a nova concentração, tá? Depois que for efetuado o processo de diluição. Então, ele fala assim, ó, 50 ml, então vamos lá. Concentração inicial, volume inicial, é igual a concentração final, volume final, tá? 50 ml de uma solução a 2 mols,
concentração 2, volume 50, tá? São diluídos a 1 litro. Ah, bem aqui. Bora trabalhar com a mesma unidade, 0,05, tá? Concentração final é o que eu quero e o volume 1. Entenderam, gente, por que 0,05 aqui? Eu transformei de 50 ml para litros. Então, eu pego esse valor aqui, ó, eu vou dividir ele por 1000, dá 0,05, certo? Entendido, gente? Certo. Entendido. Beleza? Então, moral da história, como esse 1 vem para cá, né? Esse valor vezes o 0,05 dividido para 1, dá nada mais do que o produto desses aqui. Então, a concentração final vai ser 2 vezes 0,05, tá? Que eu vou até colocar aqui, que é para a gente fazer o passo. Me dei de novo o feedback dessa multiplicação aí, para vocês participarem. 0,1. 0,1 mol por litro, tá? Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, a nova concentração tem esse valor. Porém, a pergunta não é... Percebe que ele te dá bem aqui a alternativa, só que a gente não tem que ser desesperado logo marcar. Por quê? Porque a leitura do problema me diz que ele quer saber a concentração dos íons cloreto e não a concentração final, perdão. Então, nesse processo, eu tenho isso aqui, ó. Só para a gente perceber. Eu tenho esses íons cloreto em uma solução, né? Solução aquosa dele. Ele vai ter, ou melhor, cloreto de magnésio. Ele vai ter essa dissolução bem aqui. Desconsidere esse um problema aqui, a minha borrachinha. Tá. Ele vai ter essa formação do cloro bem aqui, ó, certo? Mas para efeito aquilo que a gente já aprendeu, coloca um 2 bem aqui, né? Espero eu que vocês compreendam esse processo de balanceamento, senão a gente fala, percebe que tem aqui, ó, um magnésio bem aqui, um magnésio bem aqui, tá? Então a quantidade está igual, 2 cloros aqui, ó. Esse índice corresponde à quantidade aqui. Eu preciso ter 2 aqui. Então, eu adiciono 2, porque 2 multiplicado por 1 deu 2, ó. Então, eu faço o processo que a gente chama na química de balancear as quantidades. Certo? Balanceei as quantidades. Então, eu tenho isso aí. Tá tranquilo até aí, gente? Nessa reação, entenderam aí o processo? Que eu tenho cloreto de magnésio em solução aquosa, uma solução dele, né? Então, ele sofre uma dissociação nesses dois componentes, nos íons, no cátion, magnésio, e no ânion, cloreto, certo? Então, para a gente resolver isso aí, a gente parte da seguinte forma, olha só. Aqui não aparece nada para nós, mas já fica subentendido que tem um aqui na frente. Então, eu vou colocar esse 1 aqui, ó. Então, eu vou dizer que 1 mol desse cloreto está para... desse cloreto de magnésio está para 2 mols dos íons cloreto aqui, ó. Tá? Por que dele? Porque a pergunta quer saber de íons cloreto. A concentração desse cloreto de magnésio na solução é de 0,1 mol. Então, quanto será a concentração apenas de íons cloreto? X. Então, eu faço uma regra de 3 para mim poder encontrar a concentração de íons cloreto. Então, X que multiplica 1 dá X, 0,1 multiplicado por 2. O valor de X vai ser quanto? Quanto é, gente? 0,1 multiplicado por 2. 0,2? Então, toma. 0,2 mol por litro. Então, eu tenho a quantidade de íons cloreto aqui, ó. Percebe que a minha alternativa agora, ó, passa a ser a letra B. Ó. E não a letra A. Então, a gente não poderia ir com muita sede ao pote para querer logo marcar a alternativa correta. Então, a leitura da questão é íons cloreto, dessa forma. Deu para entender, gente? Deu sim. Sim, professor. Alguma dúvida?
Sem dúvidas. Então vamos lá. Nenhum. Beleza, de diluição, acredito. Ah, temos mais uma aqui. Diluição é uma operação muito empregada no nosso dia a dia, quando, por exemplo, preparamos um refresco a partir de um suco concentrado. Aquela história que eu disse no início da aula, aquele, na minha época era um xarope que a gente chamava. Considere 100 ml de determinado suco em que a concentração do soluto seja de 0,4 mol por litro. Qual o volume de água em ml que deverá ser acrescentado para que a concentração do soluto caia para 0,4 mol por litro? Então, olha só. Então, vamos no supermercado, a gente adquire esse suco concentrado, uma garrafinha que contém 100 ml. E essa concentração 0,4 mol por litro. Concentração inicial, volume inicial. Concentração final, volume final. Concentração inicial 0,4, volume inicial 100. Aqui eu vou deixar em ml com a mesma unidade, porque aqui a pergunta ele já quer saber em ml. Então eu já deixo aqui para a gente fazer o procedimento. Teria problema que se eu fizesse a transformação? Nenhum, tá? Se quisesse transformar de 100 ml para litros, não tem problema nenhum, gente. A única coisa que no final a gente teria que voltar de litros para ml, mas não implicaria no valor. Então, Licença, rapidinho. O ml não vai interferir com a concentração que está em litro? não interfere. Porque a gente pode até fazer. A gente faz aqui, depois a gente faz para transformar para litros, para vocês vão perceber que a resposta vai ser a mesma. 0,4 100, concentração final 0,04. Para mim, atenção aí, gente, na pergunta do problema. Olha a pergunta que ele faz para nós. Qual o volume de água em ml que deverá ser acrescentado? Então, você tem o suco, né, 100 ml dele, eu vou adicionar água nesses 100 ml de suco. Com o objetivo de sair de uma concentração de 0,4 para uma concentração de 0,04. A pergunta é, quanto de água deve ser adicionado? E não o volume final da solução, tá? Então, para me responder, eu tenho que encontrar quanto vale o volume final. Esse volume final não é a resposta do problema, tá? A resposta do problema vai ser depois que a gente vai interpretar. Então, eu tenho isso aqui, ó. Então, o volume final vai ser 0,4 vezes 100 dividido para 0,04. Eu sempre costumo falar para os meus alunos quando eu trabalho isso aí, aqui no meu campo. A matemática, gente, vocês vão resolver da maneira mais fácil que vocês encontrarem, tá? Isso aqui é um procedimento que eu coloco aqui dando aula para mostrar o geralzão. Mas se você já quiser, por exemplo, pegar o valor da multiplicação desses dois aqui e colocar aqui, não tem nenhum problema, tá? Não tem nenhum problema. Beleza? A matemática vocês vão resolver da maneira mais fácil que cada um tem em mente. Então, só me dá um resultado dessa operação aqui. A multiplicação de 0,04 por 100 dividido para 0,04. Aqui, na verdade, vai ser 40 Mil. dividido para 0,04. Dá quanto? 1000. 1000. Ó, 1000, a unidade é em ml, não é litros, porque aqui no início eu usei ml. Percebe que 1000 eu tenho a resposta aqui, gente. 1000, ó. Porém, não corresponde à resposta desse problema, porque ele não quer saber o volume final, ele quer saber quanto de água deve ser acrescentado. Correto? Então, como é para mim resolver, então? Para mim saber quanto de água deve ser acrescentado? Bem simples. No início do procedimento de diluição, quanto eu tinha de suco? 100. É como se você pega uma jarra de 1 litro, tá? Pega uma jarra lá, adiciona esses 100 ml de suco, tá? Posteriormente, você vai adicionar água, tá? Para chegar a um total de 1000 ml, ou seja, 1 litro. A pergunta é, quanto de água então eu devo adicionar? Sabendo que já existe dentro da jarra 100 ml. 900 ml. 900. Então, basta eu pegar 1000, subtrair de 100, que era o volume de suco que eu adicionei na jarra, e eu vou obter 900 ml. Bem aqui, ó.
Correto, gente? Correto. Deu para entender aí o processo? Deu sim. Tá. Beleza. Só pegar aqui ver se eu consigo o retorno também. Isso, como eu disse para vocês, se você quiser transformar também o valor de ml para 0, nesse caso seria 0,1 litros, aqui a gente vai chegar no mesmo resultado, tá? A diferença é que os resultados em si vai chegar em 900 ml depois que eu realizar a transformação, tá? Aqui a gente ia perceber que ia chegar em 1, daria 1 aqui, tá? 1 litro, e depois, sabendo que de 1 litro é 1000 ml, a gente vai adicionar 900 ml. Dá o mesmo resultado. Alguma dúvida aí, gente? Não. Não. Ah, eu tenho mais um? Tá. Mais uma aqui. Aquece 800 ml de uma solução de 0, essa aqui vocês têm o slide disponível, até deixo essa aqui para vocês treinarem, tá? Eu deixo essa aqui para você ir como treino, para a gente poder prosseguir no, notar aqui, um treino para vocês. Um dever de casa, um treino para casa, tá? Aí vocês podem estar realizando depois essa resolução. A gente passa para o outro tópico que corresponde à nossa aula, que é relacionada à mistura das soluções. Então, na aula anterior, vocês aprenderam sobre concentração, com certeza, né? Falaram de soluções, as concentrações dessas soluções. Nós iniciamos falando sobre a diluição. Agora nós vamos pegar as soluções prontas e misturar, por exemplo, essas soluções, tá? Soluções de concentrações diferentes, nós vamos misturar e obter uma concentração, uma única solução com uma outra concentração. Então, a primeira parte a gente trabalha com a mistura de soluções que possuem o mesmo soluto. Ou seja, como eu tenho ilustrado aqui nessa minha figura, o soluto aqui nesse caso é o sal, o cloreto de sódio, sal de cozinha. Eu tenho duas soluções, uma amostra A e uma amostra B, em que as concentrações elas são diferentes. Ó. Na amostra A, a concentração aqui corresponde a 70 gramas por litro, e na solução B aqui eu tenho uma concentração de 40 gramas por litro. Então eu vou misturar essas duas soluções para chegar a uma concentração única, tá? A uma concentração única, ó. Uma solução única com uma concentração única. Então, quando a gente realiza o processo de misturas de soluções de mesmo soluto, a quantidade de soluto final é igual à soma das quantidades dos solutos nas soluções iniciais. Ou seja, na primeira eu tenho 7, na A eu tenho 7, na B eu tenho 8. Na mistura dessa, esses valores aqui eles vão se somar, certo? Eles vão passar a ter um quantitativo da somatória desses valores, 7 com mais 8. O volume também, vocês há de concordar comigo, que o volume também vai ser a soma dos dois. Vai ser a soma de 100 com mais 200 daqui, na amostra A. Então, bora lá. Para o soluto, a massa do soluto, que é a massa M1, eu tenho 7 gramas com mais 8 gramas, a somatória desses dois, que deu 15 gramas. E o volume dessa solução vai ser a soma de 100 mais 200. 100 da solução A mais 200 da solução B, em que isso aqui vai me gerar 300 ml, tá? Então, eu posso calcular com esses dados, por exemplo, qual será a nova concentração, tá? Então, eu tenho também um formalismo matemático que me mostra, bem aqui, ó, como proceder nesses casos. Lembrando, como eu disse anteriormente, em diluição, tudo que é válido para uma concentração pode ser trabalhado com uma outra, com a concentração diferente, tá? O mesmo formalismo, a diferença aqui, logicamente, nessa primeira aqui, ó, concentração comum, concentração molar, poderia ser o título, tá? Como vocês aprenderam aqui, a concentração massa por volume, mols por volume,
o título é o percentual, tá? Então, eu posso ter, ó, concentração final vezes o volume final é igual a concentração da solução A vezes o volume da solução A mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B. Então, com essa expressão aqui, a gente consegue calcular, tá? Quer ver? Vamos lá. Vamos empregar, por exemplo, vamos empregar aqui nesse problema aqui que a gente tem. Deixa eu apagar aqui para dar o espaço para a gente utilizar aqui. Bora lá. Bem aqui, ó. Utilizando essa expressão matemática, eu tenho o seguinte. Vamos imaginar que ele queira que você calcule, a situação, o problema é o seguinte. Qual é a concentração final de uma mistura da solução A com a solução B com esses dados? Qual será a concentração final? Então, a concentração final será concentração A vezes o volume de A mais a concentração da solução B vezes o volume da solução B, dividido pelo volume final, tá? O que foi que eu fiz? Eu apenas peguei esse volume final e passei para cá, ó, dividindo, certo? Então, bora lá. Concentração final será concentração da solução A, 70, volume da solução A, 100, 0,1, né? 0,1. Concordam? Está em ml, eu joguei para litros. Mais concentração da solução B, 40, vezes volume da solução B, que é 200, 0,2. Tá? Dividido pelo volume da solução final. O volume final é a soma dos dois volumes. 100 mais 200, 300 ml, que corresponde a 0,3 litros. Então, quanto será a concentração final? Tá? Façam essa operação para mim aí. Então, basicamente, você tem, ó, 70 vezes 0,1 dá 7, com mais 40 vezes 0,2. Isso aqui você vai dividir para o resultado disso aqui, a gente divide para 0,3. Me dá um retorno aí de quanto vai ser esse valor. Faça essas continhas matemáticas aí, gente. Que isso aí, acredito eu, que vocês estão com esse conhecimento para calcular. Cinquenta. Deu 50 aí? Pronto, Sim. bonitinho. Deixa eu só ver onde está a caneta. Tá cá. Então, o valor, ó, da concentração... Opa! O valor da concentração corresponde a 50 unidades gramas por litro, porque eu estou trabalhando com as concentrações em gramas por litro. Então, eu cheguei. A massa, aqui nesse caso, será a somatória dos dois. O volume é a somatória dos dois. A concentração final vai ser 50. Deu para entender como é a mistura das soluções? Então, a mistura das soluções, nesse caso, com o mesmo soluto, a gente tem apenas o somatório deles, nesse caso. Que vai ser, tem outro caso que é diferente quando a gente não trabalha com o mesmo soluto. Tá? Então, como eu mostrei para vocês aqui, ó, na expressão matemática lá, que depois vocês estão com o slide, vocês podem mais dar uma lida. Mas, basicamente, aquilo que eu disse para vocês, o que vale da concentração comum é obedecido para a concentração molar. A massa do soluto, a massa da solução, massa do soluto da solução A, massa do soluto da solução B, massa do soluto da solução final, tá? Então, basicamente, chegamos nessa expressão matemática aqui. Alguma dúvida até aí? Vamos fazer uma questãozinha aqui, ó, para a gente ver. Misturam-se 50 ml de solução com 3 gramas por litro. 3 gramas por litro de HCl. Com um volume de 150 ml, com uma solução de 2 gramas por litro do mesmo ácido. Tá? Qual será a concentração da solução resultante? Então, aqui, eu tenho, primeiro caso. Vamos chamar de A e de B. Volume da solução A, 50. Concentração da solução A, 3. Volume da solução B, 150. Concentração da solução B, 2, tá? Que gramas por litro.
gramas por litro. Certo, gente? A pergunta é, quando eu misturar essas duas soluções, qual será a concentração da solução resultante? Então, a concentração da solução resultante, ela nada mais é do que a concentração de A vezes o volume de A, mais a concentração de B vezes o volume de B, da solução B, né? Dividido pelo volume final dessa mistura. Tá? Então, a concentração. Bora lá. Quanto vale a concentração da solução A? 3, concordam? Quanto vale o volume de A? 50. Tá? 0,005. Tá? Vou dar essa paradinha aqui para vocês tentarem digerir. Entenderam por que 0,05, gente? Porque tá convertendo ml para litro? Exatamente, porque eu estou convertendo de ml para litros, ou seja, estou dividindo por 1000, né? Então, mais concentração da solução B, 2, volume da solução B, tá? 0,15, tá? A mesma história. Eu estou convertendo de ml para litros. Dividido pelo volume final. O volume final é a soma desses dois volumes aqui. 50 mais 150 dá quanto mesmo? 0,2? 0,2, exatamente. Litros, né? Porque eu peguei esse valor mais esse, deu 200, dividido para 1000 dá 0,2. Então, dever para nós agora é a gente encontrar esse valor. Encontre aí quanto vale esse valor aí, gente. 2,25. 1,95. Quanto? 2,20. 2 Falei. Quanto, gente? 2? É vocês que estão fazendo aí, eu não estou fazendo aqui. Só me dá um valor aí, gente. É a multiplicação desse, depois a multiplicação desse, soma os dois e divide para 0,2. Dois 2,25. 2,25 gramas por litro. Muito obrigado, meu assistente aí. Pronto. 2,25 gramas por litro. Então, essa corresponde à concentração final. Deu para entender, gente? Como é que funciona a mistura? Deu sim. Nenhuma dúvida até aí? Por favor, se tiver, Nenhuma gente, dúvida. atrapalha aí que eu não tô. Essa aqui também ficará para nós como o dever de casa. Pronto, dever de casa. Vocês vão fazer. Não é para mandar porque tem a questão lá que vocês vão fazer toda semana, eu já enviei, é uma outra. Aí mesmo é só para vocês exercitarem lá, tá? Vocês vão fazer essa. A diferença é que aqui a gente só trabalha, aqui é a molaridade em vez da concentração comum, mas se aplica o mesmo formalismo do anterior, tá? Agora, quando a gente não tem, quando a gente trabalha com misturas com concentrações de solutos diferentes, sendo que esses solutos eles não vão reagir entre si, o procedimento de se calcular vai ser mais ou menos como se a gente vai separar, vamos imaginar assim, a gente separa os solutos, já que eles não vão reagir, a quantidade de solutos eles vão ser o mesmo. A diferença é que o volume da solução vai aumentar. É como se a gente estivesse fazendo uma diluição aqui, ó. Por exemplo, imagine agora ao misturarmos a solução A, em que o cloreto de sódio está com uma solução B, que é o cloreto de potássio, tá? Então, duas soluções com solutos diferentes, tá? Duas soluções com solutos diferentes. O volume final corresponde à soma do volume da solução A com a da solução B, tá? Que é a somatória, como nós aprendemos, tá? Porém, aqui tinha um espaço, os solutos cloreto de sódio e cloreto de potássio, eles não vão reagir, então eles vão ser trabalhados de forma independente, tá? No entanto, não tem sentido a soma das massas. É por isso que agora a gente não vai somar como a gente somou as massas,
tá? A gente não vai somar como a gente somou. Porque, olha só, partindo aqui, ó, de 7 gramas, ou melhor aqui, ó. Percebe a concentração? São diferentes, tá? O volume deles são diferentes, tá? E os solutos, eles são diferentes. É um procedimento que é diferente daquele anterior. Lá a gente estava trabalhando com o mesmo soluto. Então, aqui os solutos é como se a gente trabalhasse aqui de forma independente. A gente pegasse essa massa, encontrava duas concentrações, a concentração de cloreto de sódio e a concentração de cloreto de potássio. Porém, os dois aqui, ó, esses volumes de A e de B, eles vão se somar para chegar a um volume inicial. O que é que a gente faz? Por exemplo, tá dando para entender até aí, gente? Sim. Tá, sim. O que é que a gente vai fazer, ó? Desculpa, bora lá. O que é que a gente vai fazer? A gente parte bem daqui, ó. Bem aqui, eu tenho... É que não ficou organizadinho aqui, eu vou jogar para cá. Concentração de A vezes o volume de A, que é igual o volume final da solução, tá? O volume final da solução vezes a concentração de A. Deixa eu pegar... Bora ver logo se tem um exemplo aqui, que é pra gente não... Bora pegar logo aqui como exemplo logo, que é pra gente não alongar aqui, que eu já vi que já é 9h15 aqui. Senão a gente não vai conseguir chegar na outra parte. Olha só. Misturando assim 50 ml de uma solução a 5 molar de nitrato de sódio com uma solução de cloreto de potássio, 150 ml de cloreto de potássio a 2 molar, quais serão as molaridades dessas duas substâncias na solução final? Ou seja, quanto vai ser a concentração molar final, tanto de nitrato de sódio, tá? Tanto de nitrato de sódio, como de cloreto de potássio, tá? Qual será a concentração molar final dessas soluções, tá? Então, o nitrato de sódio, eu tenho um volume de 50 ml, tá? E uma concentração de 5 mol por litro. Para o cloreto de potássio, eu tenho uma concentração de 150 ml, um volume de 150 ml e uma concentração de 2 mol por litro. Então, quando eu misturar essas duas soluções, a primeira pergunta que eu faço para vocês, qual vai ser o volume dessa mistura? Me respondam aí. O que é que vocês acham? Qual vai ser o volume dessa mistura? O 200 volume final, ml. Após a mistura, misturar as duas soluções, quanto será o volume? 200 ml. 200 ml. 200 ml. Então, 200 ml, a gente vai utilizar 200 ml tanto para encontrar a concentração do nitrato de sódio, como para encontrar a concentração do cloreto de potássio, com esse novo volume. Então, aqui, dá para a gente partir do seguinte princípio, ó, que a gente tem esse novo volume aqui, ó, um novo volume. Se a gente perceber aqui na expressão, é basicamente como se a gente estivesse fazendo o procedimento da diluição, gente. Procedimento da diluição, tá? Ó, o volume bem aqui de 100 da concentração por cloreto de sódio. O volume de 100 é o volume inicial e a concentração inicial é 70, tá? O volume final é a mistura desses dois volumes, que é 150 mais 200, que é 300. E qual será a concentração final? Concentração linear. Então, basicamente, a mistura dessas soluções de solutos que não reagem entre si tem um formalismo parecido com a diluição. Quer ver lá? Tá? A concentração inicial, que eu vou, como é molar, eu vou simbolizar pela concentração molar. Concentração molar da solução A vezes o volume da solução A. Concentração molar da solução final, tá? Que é após a mistura,
vezes o novo volume da solução, que é o volume da somatória de 50 mais 150, que eu vou chamar isso de volume final. Então, concentração de A, 5. Volume de A, 0,05, tá? Concentração final para a solução A, vezes o volume final, 0,2, tá? Então, quanto será essa concentração final? 5 vezes 0,05 dividido para 0,2. Quanto vai ser a concentração final? Façam aí para mim. O procedimento é parecido aqui, enquanto a gente faz aqui também, ó. O procedimento é parecido aqui, ó. A concentração inicial é 2 vezes o volume 0,15, tá? Volume 0,15. A concentração final, nesse caso, seria do cloreto de potássio, vezes o volume final, 0,2. Lembra que o volume é a soma dos dois. Então, essa concentração de cloreto de potássio é 2 vezes 0,15 dividido para 0,2 também. Então, quanto vai ser aqui para o cloreto de potássio e aqui para o nitrato de sódio? Quanto dá essas duas concentrações? No nitrato de potássio, 1,25. Nitrato é aqui? 1, Sim. 25. 1,25 mol por litro. E aqui, molar, né? 1,25 para o nitrato de sódio. E para o cloreto de potássio, quanto deu? 1,5. 1,5 mol por litro. Pronto. Entenderam aí, gente? Então, quando a Sim. gente trabalha assim, a gente vai realizar o procedimento como se fosse de diluição. É o mesmo formalismo. Alguma dúvida? Não. Nenhuma. Nenhuma, né? Beleza. Então, isso aqui corresponde a misturas. Agora a gente vai entrar no último tópico, que é o da titulometria, que na verdade, basicamente a titulometria é um procedimento que é feito, mas de uma separação que a gente pode até aplicar isso falando de uma separação da química, é um procedimento muito utilizado na química analítica, quando a gente tem uma solução que a gente chama de solução titulante, como a concentração ela é conhecida, tá? E a gente quer encontrar a concentração de uma outra, uma concentração de uma outra solução desconhecida. Então, basicamente funciona assim, ó. É o procedimento que a gente vai trabalhar com uma solução que tem uma concentração conhecida, a gente quer saber qual é a concentração de uma outra solução. Então, a titulometria ela tem esse poder de nos auxiliar a fazer isso. É uma solução titulante e o titulado que a gente chama. Por exemplo, aqui, ó, a gente quer saber, por exemplo, quanto é uma determinada concentração de uma solução de sulfato de sódio, de ácido sulfúrico, tá? De um ácido sulfúrico. A gente pode utilizar um procedimento de titulação utilizando a base hidróxido de sódio para a gente poder descobrir. Então, nesse procedimento aqui, gente, a gente precisa entender um pouco da reação. É muito feito a reação ácido-base. É um procedimento utilizado para a reação ácido-base. É um método de titulometria, que são procedimentos quantitativos baseados na medida da quantidade de um reagente concentrado conhecido, que é consumido pelo analita. Então, basicamente, a gente tem, em outras palavras, uma solução cuja concentração a gente sabe e quer encontrar a concentração de uma outra solução que a gente desconhece. Basicamente, é isso que é feito pela titulometria. Então, essa aqui é o equipamento do laboratório de química que a gente faz, a gente utiliza isso aí, para a gente fazer esse procedimento. Nesse procedimento na prática, se a gente estivesse fazendo, a gente sempre adiciona um indicador para a gente poder ter noção de quando parar a titulação. O indicador ácido-base. Para quem já estudou isso, é uma substância, para quem não estudou ainda, eu falo, o indicador é uma substância que muda a sua coloração na presença de um ácido, na presença de uma base.
Então, ela é utilizado para a gente reconhecer e classificar essas soluções. Então, procedimento. Bora logo lá para o exercício, porque isso mesmo na prática é fazer o exercício. Em outras palavras, uma titulação, a gente requer o conhecimento das reações. Aqui o hidróxido de sódio, que vai acontecer que eles vão reagir. O hidróxido de sódio com ácido clorídrico. Então, a primeira coisa, na hora de fazer a titulação, vamos imaginar aqui nesse aparelho, ó, a gente tem aqui dentro o hidróxido de sódio e aqui nesse LEMAI a gente tem o ácido clorídrico. A gente quer descobrir quanto vale a concentração desse ácido aqui. Para a gente poder entender isso, a gente tem que entender qual será a reação entre esse ácido na presença dessa base. Então, eu tenho HCl, ele reage com o hidróxido de sódio, tá? Ele vai produzir nessa reação aqui, ó. Ele tem a produção do cloreto de sódio mais água. Então, quando você tem um ácido reagindo com uma base, você tem a formação de um sal e água. Então, a gente precisa entender e saber a reação que vai acontecer no processo de titulação, tá? Porque é a partir dessa reação que a gente vai calcular a concentração do ácido. E nesse caso, ele quer saber qual a concentração da base, tá? Então, é assim, ó. Ele te dá o volume de base, o volume de ácido que foi utilizado e a concentração desse ácido utilizado. E pergunta para nós qual é a concentração dessa base bem aqui, ó. Então, olha a pergunta. Qual é a molaridade de uma solução de hidróxido de sódio, sabendo-se que 50 ml dessa solução reage completamente com 15 ml de ácido, cuja concentração é 2 molar, tá? Então, a primeira coisa que eu devo saber é o seguinte: qual é a reação quando você tem o ácido reagindo com essa base? HCl mais hidróxido de sódio forma isso aqui. Outro procedimento é a gente checar a questão do balanceamento. Bem aqui, ó, percebe que bem aqui tu tem um hidrogênio desse lado, que nós chamamos isso aqui de reagente, e aqui você tem 2 hidrogênios, bem aqui, ó. Então, eu vou colocar um 2 aqui na frente. Ah, professor, por que um 2 aí? Porque eu preciso igualar essas quantidades aqui, ó. Então, 2 que multiplica 1, 2, com 2 bem aqui. Só que esse 2 também multiplica 1 aqui embaixo. 2 que multiplica 1, 2. Então, eu coloco um 2 também aqui, ó. Tá? Porque 2 vai multiplicar 1, 2, ó. Ah, perdão, gente. Agora que eu visualizei que eu tenho um hidrogênio bem aqui também, ó. Então, 1 com mais 1, que eu estava até balanceando e veio que vai dar errado isso aqui. 1 com mais 1 bem aqui, 2, ó. Perdão, tem 2, ó. 2 aqui, um oxigênio, um sódio, um cloro e um cloro. Perdão aí. É que eu já estou preocupado aqui com o horário para poder fechar o conteúdo. Então, não precisa mexer. A reação estequiometricamente já está balanceada. Entenderam até aí? Deixa eu ver se eu fiz confusão na cabeça de vocês. Não precisa balancear, já está, ó. Um aqui, 2. Com 2 aqui, ó. Um oxigênio, um sódio, um cloro. Certo até aí, gente? Tudo certo. Tá. Então, o que é que eu vou fazer? O que é que eu entendo aqui nessa reação olhando? Eu estou entendendo aqui nessa reação que eu tenho 1 mol de ácido para cada 1 mol de base. 1 mol de ácido para cada 1 mol de base. Tá? Então, para mim saber a concentração final, vou verificar o seguinte. Percebe que ele disse na questão que foram utilizados 15 ml de ácido a uma concentração 2 molar. Na aula anterior, vocês estudaram sobre concentração molar, correto? Foi mostrado essa expressão aqui, ó. Concentração molar igual ao número de mol dividido pelo volume, certo, gente? Então, para o ácido, olha o que eu vou fazer, ó. Concentração molar do ácido, 2. Número de mols do ácido eu vou encontrar. O volume de ácido, 15. 0,015. Certo? Por que 0,015, gente? Porque eu peguei esse 15 e dividi por 1000 para encontrar em litros. Porque molar, a concentração molar é em mol por litro.
Então, eu chego à conclusão que o número de mols de ácido é 2 vezes 0,015. Façam aí para mim quanto dá aí, gente. 2 vezes 0,03. 0,03. Muito bom. Mols. Então, quando eu utilizei 15 ml com uma concentração de 2 molar, na verdade eu utilizei 0,03 mols. Então, eu vou para cá, ó. 1 mol de ácido reage com 1 mol de base, mas quando eu tenho 0,03 mol de ácido, quanto de base eu vou precisar? X. Ou seja, é o mesmo valor porque estequiometricamente está 1 para 1. Então, se a gente realizar aqui, ó, vou fazer o seguinte, 1 vezes x, 0,03 vezes 1, 0,03 mols. Isso aqui de base. Agora, eu encontro qual a concentração da base. De que forma? Concentração molar da base, que é o hidróxido de sódio, é igual ao número de mols da base vezes o volume dela. A concentração molar que eu quero é igual. O número de mols dela eu encontrei aqui, ó, 0,03. O volume de base está bem aqui, ó, ele deu, ó, do hidróxido 50, 0,05. Então, quando eu tenho 0,03 dividido para 0,05, quanto dá, gente? Zero vírgula seis. Quanto? 0,6. Então, pronto. 0,6 mol por litro. Então, significa dizer que a concentração molar do hidróxido é 0,6 mol por litro, segundo vocês me informaram. Então, esse é um procedimento que é feito. Eu conhecia a concentração do ácido, mas não conhecia a concentração da base. Mas sabendo da reação química, sabendo o quanto eu utilizei de cada um deles, eu posso encontrar a concentração da solução que eu desconheço. Então, é um processo chamado de titulometria. Então, a gente tem que ter a noção de como é feita a reação química, a estequiometria dela, que foi o processo de balanceamento, que é para a gente poder enxergar o processo. Deu para vocês entenderem como é que é a titulometria? Sim. Eu tenho mais umas duas aqui, tenho uma outra aqui, ó, que acho que chegou no nosso horário, mas vocês podem também tentar fazer essa aqui, quem sabe para casa. Vocês tentem resolver isso aí. Qualquer dúvida vocês podem me procurar ou postar lá na sala lá de vocês, que eu posso responder aí se vocês tiverem uma dúvida de como resolve, se o tempo não for... É que já é 8h30, acho que o tempo já finalizou. Aqui eu tenho uma questãozinha de um desafio, que é para vocês também exercitarem lá, que é nossas referências.